Dia, na paz do Senhor, amém. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui, falar sobre o princípio daquilo que o Senhor deixou para a gente pregar, sobre o arrependimento. Se encontra em Mateus 3, quem quiser ver o vídeo e ler também para ver. A palavra do Senhor, não estou falando de mim, estou falando daquilo que o Senhor falou comigo. Estava orando de manhã e o Senhor veio com essa palavra sobre respeito de algo que eu estava orando, que Ele me deu a direção para orar. E começa: naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Amém. O Senhor tem falado muito conosco, né? Esses tempos, sobre bênçãos. Que a gente tem recebido: casa, carro, trabalho, emprego, casamento. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é comer os melhores frutos dessa terra. O Evangelho que Jesus veio deixar é de largar a sua vida para conquistar o reino dos céus. Sim, o Senhor abençoa aqueles que Ele deseja abençoar, para que esses abençoem a outros, como Paulo também diz em Coríntios, para que a gente receba as bênçãos para transbordar a bênção sobre a vida dos outros. Ele dá pão ao que semeia. Ele dá pão ao que tem fome, né? E semente ao que semeia. Pão ao que come e semente ao que semeia. Ele nos dá isso. Ele nos dá a capacidade de produzir riquezas. Ele nos dá. Mas a principal mensagem do Evangelho não é essa. Porque ser abençoado não te leva para o céu. Ter bênçãos não nos leva para os céus. E quando você diz: eu sou filho de Deus, eu mereço comer o melhor do fruto dessa terra. Mas ele vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensais em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. Não fala no seu coração: sou filho de Deus, eu mereço isso, porque Deus pode fazer pedras clamarem. Porque se vocês não clamarem, as pedras clamarão, diz o Senhor. Então, a gente fica nesse evangelho de receber bênção, o evangelho de cura na alma, e eu acho que isso não é errado. É totalmente certo, porque é uma geração que está sendo muito ferida na alma. Mas por quê? Porque está sendo uma geração que está colocando expectativas em outras coisas em vez de ser no reino dos céus. A dificuldade que nós estamos passando, eles passaram. E pior, porque em todo o mundo não se podia pregar o evangelho. Porque o evangelho era escândalo para todo mundo. Hoje o evangelho não é escândalo, são palavras bonitas. São palavras bonitas. Hoje se encontra uma pessoa na rua e fala: posso orar pela sua vida? Pode. Se você ora para ela se arrepender, o Espírito Santo tocar o coração dela, já fica meio assim já. Caramba, me chamando de pecador. Você é pecador. Eu sou pecador. Se você não é pecador, ora por mim então. Porque se nós não somos pecadores, não merecemos a graça. E se eu digo que eu não pequei, eu faço de Deus mentiroso, diz a palavra. Então, como eu não sou pecador? Quando a pessoa diz: ai, o Senhor conhece o meu coração, o maior medo que você devia ter é de o Senhor conhecer seu coração, porque o próprio Jesus diz que o coração do homem tende à maldade. Então, o nosso coração é mau, o nosso coração não é digno de receber bênção. Nós não somos dignos de receber bênção. Quando fala na palavra: vocês comerão dos melhores frutos dessa terra, leia direito quando o Senhor diz lá em Isaías 1. Porque logo antes ele diz: àqueles que obedecerem todos os meus mandamentos. Se obedece todos os mandamentos do Senhor, então você não é digno de comer os melhores frutos dessa terra. Mas aí que tá. Pela graça nós somos dignos de comer os melhores frutos dessa terra. Porém, o evangelho não gira em torno disso, de sermos abençoados. Porque o Senhor, ele fala em outra palavra: um rei fez uma festa de casamento para o seu filho e chamou a todos. Todos. Porém, ele foi chamar. O primeiro disse:
Acabei de arrendar uma junta de bois e tenho que ir lá ver ela. Não poderei ir. Amém. O segundo, acabei de comprar uma casa. Conquistei uma casa. Não vou poder ir. Amém. O terceiro, ele pegou e chegou e falou: acabei de me casar e tenho que ir para minha lua de mel. Não poderei estar lá. Então falaram isso para o rei. E disseram: cada um deles tem o seu compromisso. Cada um deles recebeu uma bênção. Não tem como eles poderem vir. Ah, rei, amém. Chame todos aqueles que estiverem nas ruas, nas sarjetas. Chame o povo. Chame os súditos. Deixe eles vir. Fala para vestir a melhor roupa. Eles vieram e vestiram. E foram. Mas aqueles que estavam com as bênçãos não entraram e a porta foi fechada. Logo após eles foram entrar e não entraram. Por quê? Porque eles já tinham recebido a bênção deles aqui. E eles não entraram para o casamento. E as portas se fecharam e não se abriram mais. Jesus pregou isso para nos mostrar que as bênçãos que recebemos podem nos levar para o inferno. Podem nos distanciar dele. Ah, mas isso aí não sei o que. Não, isso é a palavra de Deus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor pregou isso. Jesus nos deu exemplo disso. Por quê? Pelo simples fato de ver que alguns naquela época também buscavam bênçãos. As bênçãos que recebemos podem nos levar para o inferno. Porque o Senhor diz que o rei chamou aqueles que haviam recebido bênção. O Deus que deu uma casa, que deu um casamento, que deu bois para o homem, foi o mesmo que fechou a porta para eles quando eles chamaram. Porque às vezes a gente recebe as bênçãos e coloca o coração naquele que abençoa. Como aquele que abençoa, não como Deus. Nós preferimos chamar Deus de o Pai. Porque um pai não nega pedra ao seu, não nega pão ao seu filho, não dá pedra, não dá cobra, não dá serpente, não dá escorpião. Dá pão, dá bolo, dá carne, como ele fez no Egito. Quando ele tirou o povo do Egito, fez um deserto com eles. Ele deu pão, deu água. No meio do deserto ele fez brotar água. Eles reclamaram que não carne. O Senhor deu carne para eles. O Senhor fez com que as sandálias dos pés dele, a roupa deles, não desgastasse durante 40 anos com a mesma roupa, sem desgastar, lavando e tomando banho, e não desgastava a roupa deles. O Senhor fez coluna de fogo de noite para não passarem frio e coluna de nuvem de dia para que o sol não os queimasse. Pô, velho. E mesmo assim, não entraram no casamento. Foram abençoados, mas não entraram. Por quê? Porque as nossas bênçãos nos distraem do verdadeiro foco do Evangelho. Quando queremos conquistar um emprego, para ter uma casa boa, ter um trabalho melhor, ter uma renda melhor, a gente busca essas coisas, mas se esquece de que o principal foco é buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o empenho do nosso espírito, e deixar com que a vontade do Senhor nos guie, nos direcione para o caminho dele. A gente esquece que o verdadeiro milagre não é receber uma cura, não é receber uma bênção, não é eu andar sobre as águas. O verdadeiro milagre é eu poder nascer novamente. Você já viu alguém nascer de novo? O verdadeiro milagre é você poder nascer de novo. Um início, um start, sabe o que é você poder fazer tudo de novo, do início. O Senhor nos deu essa oportunidade através do arrependimento, porque Ele diz aos fariseus: dai fruto conforme o arrependimento. Então Ele diz, depois que João prega o arrependimento, Jesus vem e fala, a primeira pregação dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, por que a gente está fugindo dessa mensagem? Pedro, quando vai pregar pela primeira vez, ele prega o arrependimento, e 3.000 homens são convertidos, recebem o Espírito Santo e se arrependem. Depois da segunda pregação, ele prega o arrependimento de novo. E 5.000 homens se arrependem. Quando Paulo vem a Atenas, ele prega sobre o Cristo crucificado e sobre o arrependimento. E muitos daqueles se arrependem. E por isso que prendem Paulo, porque ficam bravos com ele. Porque ele estava pregando contra os deuses deles, sem falar contra os deuses deles. Simplesmente pregando que havia um Deus que dava um novo milagre,
uma vida nova, uma vida eterna, através daquele que se arrepende. Então o que nos leva para o céu não é receber bênção, é se arrepender e nascer de novo. Tem pessoas dentro da igreja que não nasceram de novo. Tem pastores que não nasceram de novo. Tem presbíteros, tem intercessores, todo tipo de pessoas que a gente colocou como cargos, que na verdade não são cargos, são mais como dons, como ferramentas que o Senhor nos deu para poder usar para a obra. Eles não nasceram de novo. Por quê? Porque o nascer de novo é dar fruto conforme o arrependimento. É negar a si mesmo todos os dias e tomar a sua cruz. Esse é o verdadeiro milagre. É você tomar a sua cruz todos os dias e continuar seguindo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Qual é a fé? De que através do arrependimento nós seremos salvos. Ele guardou essa fé, ele não perdeu. Aquele que recebeu a junta de bois, aquele que recebeu um casamento, aquele que recebeu uma casa, não guardou a fé, mas deixou com que as bênçãos levassem ele para a distração. E o maior inimigo dos nossos tempos agora é a distração, que nos leva para longe de Deus, que nos leva a pensar, estou em Cristo, vou para os cultos, leio a palavra, oro, mas está desviado. Ah, não, desviado é aquele que não é. Quem lê e ora, mas ainda continua sem produzir o fruto de arrependimento. Tem como alguém ler, orar e ir para a igreja e não ter nascido de novo? Tem. Porque não entendeu o arrependimento. Porque lê, ora e vai para a igreja, mas quando chega no trabalho é influenciado. Muitas vezes eu fui assim. Até que o Senhor veio e pau! Com aquela paulada da fé, porque ele fala que ele repreende ao que ama e castiga ao que considera como filho. Então ele veio com o castigo, com o chicote que ele bateu nos cambistas quando estavam no templo do Senhor, falando, aqui é a casa do meu pai. Ele me deu a chicoteada e falou, opa, você nasceu de novo? Não, mano. Esqueceu que o arrependimento é o princípio? Então comecei a orar sobre isso. Começamos a clamar sobre isso. E o clamor do Senhor é que nós nos voltemos para Ele. Porque Ele quer que a gente volte ao princípio. E qual é o princípio? É o jardim, é o lugar de comunhão, de estar com Deus, de caminhar com Ele novamente. Porque lá no princípio nós nos perdemos, porque nos envergonhamos por causa do nosso pecado. Mas o nosso pecado não escandaliza a Deus. Por isso Ele diz, confesse seus pecados para mim, se arrependam e vocês serão perdoados. Então, quando a gente recebe o fruto do perdão, a gente dá fruto conforme o arrependimento. E essa é a palavra que o Senhor nos deixou. Arrependam-se, que o reino dos céus está próximo. As bênçãos não nos levam para o céu, mas o arrependimento é que nos leva. Não é errado ser abençoado. Errado é só pensar em bênção e deixar de negar a si mesmo e tomar a cruz. Pense que a maior bênção que você recebeu é a graça de poder se arrepender e ser salvo. E concentre seus olhos nela, porque o Senhor diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Quando seus olhos estiverem focando somente em Deus, em caminhar em arrependimento. Paulo não faltou comida. Por mais que ele ficou nu, ficou preso, sofreu naufrágio, ele não recebeu bênção. Pedro não recebeu bênção. Estevão não recebeu bênção. Então eles viveram errado o evangelho. Não, eles viveram certo. Billy Graham entregou a vida a pregar o evangelho pelo mundo. Josué Leon deu 16 voltas ao mundo pregando o evangelho. Tinha vezes que ele comia casca de pão seco para não ficar com fome. Isso é bênção? É. Porque a gente olha, não é bênção. É bênção. É um privilégio poder sofrer por Cristo Jesus. Porque ele fala pra gente se alegrar quando acontecer essas coisas conosco. E muitos outros fizeram isso. Lutero morreu, não recebeu bênção. John Wesley entregou a vida, não recebeu bênção. Porque eles entenderam que o evangelho não é receber bênção, é se arrepender e se entregar. A maior bênção, o maior milagre é poder nascer de novo. Então que Deus toque o seu coração com essa mensagem. Eu sei que é uma mensagem que não agrada a muitos de nós,
mas é para a gente voltar os nossos olhos e ler a palavra com outros olhos. Em todo o Evangelho, todas as parábolas diziam sobre arrependimento e desapego dessa vida. Se Jesus Cristo, sendo Deus, em Filipenses diz, Filipenses 2, tendo Cristo Jesus esvaziado a si mesmo, ele tomou e assumiu a forma de humano. Ele abandonou o ser igual a Deus. Ele não considerou isso algo importante, porque ele considerou mais importante morrer por nós. Ele se entregou. E hoje, quando nós consideramos mais importante morrer por ele, nós fazemos a mesma coisa que ele. Ele diz, tendo em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou a si mesmo e tomou forma de servo. Foi chicoteado, foi humilhado, foi desprezado, foi crucificado como ladrão. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Cristo, sendo Deus, se entregou e se esvaziou de si mesmo, e não veio receber bênção, mas veio trazer a salvação. Nós, pecadores desde o ventre, queremos receber bênção e não nos entregamos para Deus. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, o Senhor Jesus diz. E os mandamentos do Senhor é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E eu não nego que receber bênçãos é de Deus, mas isso não é o princípio. O princípio, o verdadeiro foco do Evangelho é nascer de novo, é se arrepender e dar fruto de arrependimento. Que Deus possa tocar o meu coração, porque a mensagem veio primeiro para mim, então ela é para mim também, para eu praticar, mas que você possa ouvir essa mensagem e possa praticá-la também e passar adiante ela, assim como João Batista, preparar caminhos retos, um coração alinhado em arrependimento, para que quando o Senhor vier, ele possa passar e nos levar com ele. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a palavra do Senhor esteja sempre nos nossos corações. Em nome de Jesus, um feliz fim de ano e que Deus abençoe.